Boa noite, todo mundo. Boa noite, gente. Obrigado por estar aqui comigo. Mais uma live falando nisso. Guardar nosso convidado de hoje, Marcos Eduardo Souza. Ele está entrando já. Boa noite, Mitzi mãe. Tudo bom? Nosso convidado da noite já entrou na sala. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço. Boa noite, Vitor, Thiago. Boa noite, todo mundo. Boa noite, André, tudo bom? Boa noite, Marcos. Tudo bem e você? Tudo bem. E você? Muito frio aí? Tá friozinho, encapotado aqui. E aí, não tá tão frio aí, só a roupa tá levinha aí. Não, é uma blusa de lã isso aqui. Ah, tá. E aí, que me conta de novidades? Mais uma vez você junto comigo aqui, no Legal. nosso Falando Nisso, praticamente sócio já. É, Podemos marcar uma frequência assim, tipo, duas vezes por mês. Não, duas vezes é. por mês ainda, né? E eu agradeço cada oportunidade. A gente teve já a oportunidade de conversar um pouquinho sobre carreira em geral. A gente já conversou sobre empreendedorismo, né? E hoje a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais de um assunto bastante importante também, né, André? E aí, É estou sempre bastante. disponível. Hoje a gente vai saber o que é necessário para se sair bem num processo seletivo, né? É isso, né? É, vamos falar Então, sobre isso. vamos conversar nosso bate-papo agora. O pessoal está entrando ainda. Qualquer coisa a gente repete algumas informações que forem, tá bom? Bom, em primeiro lugar, bem-vindo, né? Eu já falei. É, ia falar para você se apresentar para o pessoal que talvez não te conheça ainda. Apesar de você estar sempre aqui comigo, de repente tem gente nova aí no pedaço, aí você fala um pouquinho de você. Tá bom, André. Em primeiro lugar, queria agradecer novamente esse privilégio de estar falando com você, falar com o pessoal do teu público, da tua live, do teu Instagram. É muito legal essas oportunidades que a gente tem, né? Falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Master Coach de carreira já há alguns anos, né? Minha carreira não iniciou exatamente através desta atividade. Eu comecei lá na carreira de TI, fiz formação para trabalhar com TI, e aí foi bastante legal essa oportunidade que eu tive durante a minha carreira, porque eu trabalhei não só na parte técnica, né, mas também na parte que envolve liderança, participei muito em seleção e desenvolvimento de estagiários e funcionários do lado de escolha da parte técnica, né, trabalhei com treinamento também, e em paralelo eu fui também fazendo formação em pedagogia, formação em psicanálise, comecei a tirar algumas certificações voltadas para esse tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo, fiz formação de coach de carreira e de coach vocacional, e tornando assim um master coach de carreira. Tirei certificações que ajudam também a trabalhar, que são testes que são oficiais, são testes psicométricos, para trabalhar com o master coach de carreira, né? E no meu trabalho, que já faz alguns anos que eu estou atuando nisso, depois que eu fiz a transição total de TI para essa área, eu trabalho com todo tipo de público, de todas as fases da sua carreira, né? Ajudando a fazer o seu planejamento, a desenvolver a parte profissional, porque eu trabalho com alguns programas específicos. Então, eu tenho um programa voltado para quem é adolescente jovem e está escolhendo ainda a sua universidade, a sua primeira carreira, ou aquele que é até um adulto e ainda não escolheu e quer fazer um curso universitário, aqueles que estão iniciando a carreira, estão tendo alguma dificuldade para conseguir lugar no mercado, a gente tenta identificar o que pode ser melhorado, aqueles que precisam se desenvolver na sua carreira, aqueles que estão precisando se recolocar profissionalmente no mercado, porque saíram do mercado por algum motivo, por opção própria ou não, né, voluntária ou involuntária, aqueles que querem fazer uma transição de carreira, querem mudar radical ou uma transição leve de carreira, aqueles que estão encerrando a carreira e querem definir o que vão fazer da sua vida agora, e trabalho também com um programa de preparação para processo de seleção, que envolve todas essas fases aqui, e é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Isso aí. Você não é fraco não, hein, Marcos?
É, Não, é joga nas gostoso, é 11. gostoso. Joga nas 11. É legal aí. No geral, o que é preciso para se sair bem no processo de seleção? Tá. O André, eu acho que o primeiro ponto é ser considerado para participar de um processo de seleção. Você tem que ser uma alternativa. Você tem que ser a pessoa que vai ser chamada ou que está preparada para aquela oportunidade que vai surgir. E uma coisa que eu tenho percebido, o André, a gente passou por uma fase muito difícil, né, mundialmente, no Brasil, em que muitas pessoas perderam, inclusive, emprego. Só que eu tenho visto muitas vagas aparecendo, vagas muito interessantes, né? Porque lá no meu LinkedIn, eu recebo muitas vagas e eu compartilho essas oportunidades. Quem quiser me seguir no LinkedIn vai perceber isso, né? Não são vagas que eu tenho poder sobre elas, mas eu recebo informações e eu repasso essas oportunidades, né? Então, tem vaga aparecendo, então você precisa ser considerado para aquela vaga. Só que o mercado vai estar cada vez mais competitivo, tá? Então, por isso que os candidatos em potencial, né, tem que estar atento em algumas coisas bem específicas. Então, por exemplo, autoconhecimento. Tem que se autoconhecer de uma forma sincera e profunda. Tem que ter um planejamento de carreira. Isso aí precisa ser bem definido, bem detalhado, para você saber onde você quer chegar. Você precisa ter um currículo que seja adequado, completo e atualizado. Você precisa ter um LinkedIn atrativo, estratégico e competitivo. Lembrando que a gente está competindo com outras pessoas, então a gente precisa estar instrumentado para tudo isso, para ser considerado para as vagas. A gente precisa, inclusive, estar preparado para as entrevistas. Não dá para cair de paraquedas numa entrevista se você nunca fez uma entrevista, se você faz muito tempo que você não faz uma entrevista. Então, precisa uma preparação antecipada. E ter uma boa rede de contatos e relacionamento. Isso é essencial. Esses pontos são essenciais para começar a se sair bem no processo de seleção. É disso que você falou assim, você falou sobre autoconhecimento. Por que é importante ter autoconhecimento para o processo seletivo? Tá? Mesmo atualmente, as pessoas ainda não sabem exatamente o que é autoconhecimento. Se você perguntar para a pessoa, fala assim, eu me conheço, eu sei meu nome, minha idade, eu sei meus dados familiares, minhas origens familiares, eu sei que minha família veio da Espanha, da Itália. Eu sei que eu fiz tais e tais cursos, eu gosto muito de música do tipo tal, eu gosto muito de comida italiana, mas tudo isso aí, na realidade, não é um autoconhecimento, tá? São informações muito rasas que a pessoa tem sobre ela, né? E quando a opinião é rasa, ela pode ser um paradoxo, ela pode ser contrária. Então, ela pode ser extremista, de tão positiva e convencido que a pessoa é sobre si mesma, ou ela pode ser negativa e cruel, ao contrário, se achar muito menos do que ele é. Então, quando você tem uma opinião muito rasa, você vai para os extremos, né? Ou muito positiva e convencida, ou negativa e cruel, tá? Mas na realidade não tem uma análise, né? Na realidade tem uma opinião sobre você, tá? Agora, tudo isso faz parte do autoconhecimento, não é o autoconhecimento, tá? Porque o autoconhecimento, ele exige uma reflexão bastante profunda, tá? Bastante profunda. E ela é pouco exercitada, tá? E aí, André, é interessante que como as pessoas às vezes não praticam o autoconhecimento, como as pessoas não trabalham com isso, elas se surpreendem com elas mesmas, né? Quando surge uma dificuldade, um obstáculo ou uma tomada de decisão, é nessa hora que a pessoa ela realmente descobre quem ela é, a partir das respostas e ações que ela tem ou dá, quando a pessoa não tem o autoconhecimento. Então ela se surpreende muitas vezes, né? Tanto para o lado bom como para o lado mal. Fala assim, nossa, eu fiz tal coisa, nunca imaginei que eu ia ter essa reação. Nossa, eu consegui tal coisa, puxa vida, que fantástico, que surpresa para mim. Porque como ela não tem o autoconhecimento, ele só vai ser revelado nesses momentos. E é legal você se preparar, você já ter um autoconhecimento, tá? Porque isso vai te ajudar muito essa investigação prévia sobre você mesmo, né? Aí pode perguntar assim, mas o autoconhecimento eu não posso perguntar para o outro o que ele acha de mim, né? Fala de mim um pouquinho o que você acha. Então, isso não é autoconhecimento, né? Isso pode até ajudar no processo, um feedback, uma avaliação, né? Mas não é o autoconhecimento, tá? O autoconhecimento é uma coisa que vem internamente, que você tem que fazer um processo para isso.
Ah, mas Marcos, mas isso não é um pouco egoísta, pensar demais em si mesmo? Ai, tá lá profundamente se analisando. Não, isso não é nada egoísta. Pelo contrário, tá? Quando você se investiga, quando você se analisa, quando você tem um autoconhecimento, você vai estar mais preparado para compreender o conflito do outro. Você vai poder olhar para o outro com mais generosidade. Porque você vai falar, puxa vida, eu também tenho dificuldades, eu tenho pontos muito bons, mas eu também tenho dificuldades. Então, quando você tem um bom autoconhecimento, a tendência é você ser um pouco mais generoso para com os outros também, tá? E com isso, o que que acontece? Você tem muitos benefícios, tanto na área pessoal, de relacionamento, quando você tem um bom autoconhecimento, quanto na parte profissional, que vai te ajudar muito. Porque o que que acontece quando você faz um bom processo de autoconhecimento? Você descobre suas forças para serem potencializadas. Você descobre as suas fraquezas e vulnerabilidades para serem superadas, né? Você tem mais direcionamento para o seu projeto de vida, para as suas metas. Você tem uma consciência mais plena, você tem uma abertura de mente maior, você está mais preparado para as oportunidades e até às vezes se arriscar, você sabe se você pode se arriscar ou não, de acordo com o grau que você está de autoconhecimento. Então, pelo que você falou, dá para entender que existe um processo para o conhecimento, certo? Existe teste para isso? O autoconhecimento, ele é um processo, tá? Ele é um processo, tá? Ele é um processo simples? Não, porque ele é um processo profundo. Agora, não precisa também ter medidas drásticas, né? Ah, eu vou ficar no momento sabático de 5 anos da minha vida para fazer uma reflexão sobre quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Eu vou ser um recluso como os monges para poder fazer um processo de autoconhecimento. Claro que a solitude, né, no caso o isolamento voluntário, ele ajuda também a fazer o autoconhecimento. Mas não precisa ser com esse grau, né, de distanciamento que você venha a fazer. Tá? E aí existem processos para isso, né, André? Tem processos na área de terapia, tem processos terapêuticos que ajudam muito a você fazer um processo de autoconhecimento. Existem os processos de coaching também que ajudam. Existe também a própria reflexão e a autoanálise, que você pode fazer através de livros, através de meditação, através de técnicas. Então, tudo isso são processos que podem ajudar. Tá? Com relação a testes, existem testes, atividades e ferramentas que ajudam, sim, nesse processo. Né? Eu citei livros que podem ajudar, mas existem também testes e atividades. Por exemplo, existem os testes psicológicos, que no caso os psicólogos aplicam, que podem ajudar bastante. Existem os testes psicométricos. Os testes psicométricos não são aplicados somente por psicólogos. Aí eles podem ser aplicados por vários profissionais, inclusive eu trabalho com um teste psicométrico que eu gosto muito, que é o de valores pessoais, né, que a gente consegue definir o que é mais importante na vida da pessoa. Né? Esse teste é muito gostoso, é muito legal. Você trabalha com 16 dimensões da pessoa e é um teste psicométrico bastante profundo. E existem algumas atividades também que você pode fazer junto à pessoa, em que ela vai ter a oportunidade de fazer uma reflexão, fazer uma análise. Né? E existem alguns testes, André, que eu trabalho e gosto muito, que são os testes dos valores pessoais, que eu citei. Né? Existem os testes, são os motivadores, descobrir o que te motiva, descobrir o que te sabota também, quais são as coisas que te sabotam nessa vida, quais são as suas crenças limitantes que te paralisam, né? E crença limitante é um negócio muito legal para trabalhar e a gente vai interpretando isso ao longo de um processo, né? E é muito interessante, as crenças limitantes vão aparecendo no processo, né? Pessoas que repetem a mesma frase e aquela frase, aquele conceito, aquela opinião está bloqueando ele, no caso, ele não conseguir ir para frente. Né? E às vezes pode ser uma crença limitante positiva, né? Está dizendo que eu sou tão bom que eu não preciso estudar para a prova. E aí não passa na prova. É uma crença limitante também. Apesar de parecer uma coisa boa, é uma coisa ruim. Né? Então a gente tem outros testes também que a gente trabalha, que é como que a pessoa toma a decisão, né? Quais são os critérios que ela usa, como que ela gerencia o tempo dela, quais são as prioridades. Então todos esses testes, atividades e ferramentas podem ajudar no autoconhecimento, desde que a pessoa esteja
é interessada nesse processo. Porque esse é o ponto fundamental. A pessoa precisa querer isso, para que possa extrair o melhor que tem na pessoa. O importante é a gente exaltar o que tem de melhor mesmo, né? E o que tem de Se pior, a gente vai trabalhar em cima, né? A trabalha gente em cima. vai trabalhar em cima para por que é importante? Para superar aquele desafio, né? É superar aquilo que existe que está impedindo, né? Ou então, como nós vamos trabalhar, se existe algo que não dá para ser superado, porque existe uma limitação, como trabalhar isto, né? Entendi. Vamos falar agora assim, por exemplo, planejamento da carreira. Quais Tá. são os passos básicos para fazer? O André, a gente já teve a oportunidade de começar naquela primeira live, a gente falou bastante sobre planejamento de carreira, né? Mas hoje eu queria resgatar algumas coisas que são muito importantes sobre planejamento de carreira, que é, primeira coisa, para tudo você precisa de um planejamento. Quer a pessoa goste, quer a pessoa não goste, ela precisa de um planejamento, tá? A qualidade, o resultado de algo que é planejado, na grande maioria dos casos, ele é melhor quando tem feito uma boa execução de um planejamento. Tá? Isso em qualquer área da vida, desde uma viagem até realmente algo que você queira adquirir, por exemplo, um apartamento. Tá? Você precisa fazer um bom planejamento. A carreira também encaixa nisso. Né? A carreira precisa de um planejamento e ela precisa ser feita pela pessoa. Né? Se a pessoa trabalha para uma empresa, a empresa pode fornecer algumas coisas que chamam de plano de carreira, mas é a pessoa que precisa saber qual é o plano de carreira dela ao longo da vida e tem muita coisa para fazer ao longo de uma carreira. Né? Antigamente a pessoa começava numa empresa, numa função como júnior, passava para pleno, sênior, super sênior, mais que sênior, 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 e aí ela se aposentava. Hoje o mercado mudou. Né? As pessoas, inclusive, migram e fazem transição de carreira, coisas às vezes muito leves ou às vezes muito radical também. Então é importante fazer um bom planejamento de carreira. Por quê? O planejamento de carreira, André, ele dá uma visão de futuro. Ele elimina incertezas, ele reavalia direções, ele vê perspectivas, melhora até a autoestima, né? Porque você sabe onde você quer chegar. Você se desenvolve mais ainda profissionalmente quando você tem um plano de carreira e você vai em busca dele, tá? Então, o plano de carreira faz esse tipo de coisa. E aí, quando fala assim, quais são os passos básicos para ter um bom planejamento de carreira? Primeiro ponto, né? Diagnóstico. O que desejo ser? O que eu quero conquistar? Esse é o primeiro ponto de um planejamento de carreira. E às vezes as pessoas não sabem o que elas querem ser ou o que elas querem conquistar. Elas caíram, às vezes, de paraquedas numa carreira porque fizeram um curso ou uma universidade, ou conseguiram um emprego, mas ainda não pararam para pensar, mas o que eu quero realmente? O que eu desejo ser? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante para o planejamento de carreira é o autoconhecimento, que eu falei. Quem eu sou? Tá, eu quero que eu seja quem eu desejo ser, que eu quero conquistar. Mas quem sou eu? Aí vem a terceira. Eu preciso planejar como é que eu vou conquistar isto que eu quero ser ou que eu quero conquistar. A quarta coisa é pesquisar. Mas será que isso que eu quero ser, que eu quero conquistar, eu estou me planejando? Será que é realmente o que eu estou querendo para mim ou posso me surpreender? Né? Vou dar um exemplo básico. Em vocacional acontece muito isso. O adolescente, o jovem, escolhe um curso porque acha legal, acha bacana. Alguém na família também tem aquela carreira, ou um perfil bacana. Mas será que aquela carreira é para essa pessoa? Não faltou um pouquinho antes? O que eu quero ser realmente? O que eu quero conquistar? Quem eu sou? Poxa vida, será que é isso que é o melhor para mim mesmo, neste momento? Pode ser que mais para frente vai ser, mas será que nesse momento é o melhor? E finalmente, quando você está já com o planejamento de carreira correndo, funcionando, rodando, como eu estou indo nesse planejamento de carreira? Eu estou me saindo bem? Eu preciso fazer uma revisão desse plano de carreira? Eu preciso fazer alterações em mim mesmo para estar melhor preparado para essa carreira que eu estou montando para mim. Então, eu diria que esses são os passos básicos para ter um bom planejamento de carreira, André. É uma dúvida que eu tenho, assim, quando a pessoa está empregada, ela
mesmo assim ela precisa ter um currículo atualizado, pronto? André, todo mundo precisa ter um currículo pronto. Todo mundo. Mesmo aquele que está bem colocado no mercado, que nem está pensando em sair. Se ele está numa empresa, está numa carreira, está em um qualquer, está indo bem, que bom. O que ele tem que fazer? Ele precisa alimentar esse currículo com informações. Né? Se ele está indo bem, ótimo. Então, vai alimentando aquele repositório que é o currículo, com tudo de bom que está acontecendo, os cursos que estão fazendo, as conquistas que estão ocorrendo. Ele vai alimentando esse currículo. Por quê? Se de uma hora para outra ele perder essa colocação no mercado que ele tem, ou se por acaso ele não quiser mais, por algum motivo, ele quiser se realocar no mercado, ele já está com ele pronto. Né? Então, todo mundo tem que ter, sim, um currículo bem feito. Tá? Não tem um padrão de currículo. Né? Fala assim, existem, sim, informações básicas que tem no currículo que eu vou passar aqui. Mas, assim, o formato mesmo, a forma... Não, na realidade é assim, cada um tem uma história e um objetivo. Tá? O que precisa ter em todos os currículos, sim, são informações básicas. Mas pegar o currículo de alguém que só mudar as palavras lá, não é o seu currículo. Porque na hora que você for defender esse currículo numa entrevista, você não sabe defender aquele currículo. E aí pode ter até algumas inverdades naquele currículo que você adaptou de uma outra pessoa. Tem que ter a tua cara, aquele currículo. Né? E aí o que é importante? Né? Quando você tem esse currículo, e estando ele, se você está no mercado buscando uma alocação ou ainda está alocado, e aí eu diria, até aquele que é empreendedor também tem que ter um currículo montado. Tá? O empreendedor deve também documentar as conquistas dele. Isso é bem interessante, porque de uma hora para outra pode ter uma mudança. Então, se ele já tiver um currículo, ele pode utilizar no momento estratégico. Porque o que acontece, o André? Muitas vezes a gente não vai pegar o currículo e vai mandar para alguém. Às vezes vai surgir uma oportunidade que tem um site onde você vai cadastrar as suas informações para concorrer a uma vaga. Se você já tem um repositório que é um currículo bem feitinho, é um copy-paste das informações. Fica muito fácil você trabalhar. Então, por isso que é legal você ter um currículo. Né? Agora, quando fala de currículo, assim, o que é muito importante, tá, André? O currículo tem que despertar o interesse do leitor. Nada pior do que um currículo que a pessoa olha e fala assim, nossa, que coisa mal feita, nossa, que coisa confusa, não estou entendendo nada. Então, não pode. Você tem que olhar o currículo e falar, nossa, bacana. Tem que ter todos os dados lá. Tem que ser um roteiro de entrevista para o entrevistador. Para o entrevistador seguir e falar, olha, eu vou conversar sobre isso, isso, isso. E lá tem que ter tudo que fale da pessoa, habilidades, conhecimentos, experiências. Né? O principal ponto, o André, num currículo, que eu acho, é você ter o seu objetivo muito bem definido. Quando você tem um objetivo muito bem definido, você consegue ter um currículo muito bem estruturado e amarrado com ele. Então você tem lá o objetivo. Perfeito, é isso que eu quero. É isso que eu estou buscando nesse momento. A parte de baixo. Quais qualificações que eu tenho que vão atender esse objetivo aqui? Tal, 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 tal. Ah, está amarrado. Ou que eu estou buscando ter, está aqui, perfeito. Aí vamos para a parte profissional. Tá, as experiências que eu tenho me ajudam a conquistar esse objetivo. As minhas experiências profissionais, meu histórico profissional, estão amarrados com esse objetivo. Depois, a minha formação acadêmica, meus cursos, minhas experiências, estão amarrados com isso? Ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho as minhas qualificações, eu tenho a minha experiência profissional e eu tenho a minha formação. Tá? Isso para um currículo tradicional. Tá? O que acontece, né, André? É um currículo tradicional de alguém que já está no mercado. É claro que quando a pessoa vai iniciar no mercado, talvez ela não tenha tudo isso, mas ela tem parte disso. Então, por exemplo, alguém que está em busca de estágio, primeiro estágio na vida. Perfeito, está lá. Qual é o meu objetivo? Ah, quero ser estagiário em relações internacionais. Tá bom, perfeito. Quais são as minhas qualificações para isso? Poxa, mas eu nunca trabalhei. Ah, mas eu tenho qualificações para isso. Um exemplo de qualificação, já estudei inglês e espanhol, por exemplo. Ah, eu gosto muito de estudar culturas estrangeiras. Isso é uma qualificação. Ah, eu tenho muita facilidade de trabalhar com pessoas de outros países. Eu tive contato. Ah, eu tenho muito interesse em história e eu conheço a história dos países e economia. Leio livros de economia, por exemplo. Qualificações. Na parte profissional, talvez nunca trabalhou para
para esse objetivo. Mas se trabalhou, por exemplo, às vezes num local, por exemplo, trabalhou numa loja, por exemplo, põe que você trabalhou, que você tem essa experiência e tenta ressaltar alguma coisa lá de experiência que está amarrado com aquele objetivo de algum jeito, que naquela qualificação que foi citada está dizendo ali. E, finalmente, tem que estar lá, se você quer trabalhar como estagiário em Relações Internacionais, que você está cursando Relações Internacionais, nem que seja o primeiro ano ainda, mas que está cursando. E aí, nas outras formações, já fiz curso de inglês, já fiz curso, sei lá, se fez algum intercâmbio como atividade complementar, então você pode acrescentar, certo? Como eu estava falando, assim, então existem currículos que são diferentes, tá? Então tem aquele currículo tradicional, que é alguém que está trabalhando alguma coisa e quer fazer uma evolução, alguém que quer transicionar de área, alguém que quer o primeiro emprego, o primeiro estágio, né? Aquele que não é ainda, não tem uma grande formação, mas ele quer o primeiro emprego da vida dele. Tudo isso, o que é importante, tá? Seja qual for o currículo, tá? O André, precisa ter seus dados muito bem colocados. Todos os seus dados de identificação têm que estar lá, né? Principalmente formas de contato, tem que estar lá. Definir muito bem o objetivo, suas qualificações, qual a sua experiência profissional se tem, qual a sua formação acadêmica, quais idiomas que fala, quais são os cursos ou formações complementares que tem, e outras atividades ou experiências. Se a pessoa trabalha como voluntário, ou já trabalhou como voluntário, se faz parte de alguma organização, já foi escoteiro, ou, por exemplo, se trabalha numa igreja, na área com crianças, por exemplo, ou se ela já fez um trabalho voluntário de moradores de rua. Tudo isso aí é currículo da pessoa. Tá? Todas as informações que eu citei é exatamente uma fotografia da pessoa para concorrer para a vaga. Né? E aí tem que estar atento a alguns detalhes. Então, eu disse que é importante ter no currículo. Agora, tem algumas coisas que a gente não... E que não tem um formato, desse jeitinho tem que ser. Você tem algumas coisinhas que você pode mudar na parte de estética, na parte da forma de colocar, tudo. Mas o que não dá para errar, André. Então, por exemplo, não dá, tá? Erros de ortografia e gramática, seja qual for o nível da pessoa, tá? Então, se a pessoa tiver dúvidas, pedir ajuda. A pior coisa que tem é você entregar um currículo com erros gramaticais. Não dá. E às vezes é um erro, André, que não é um erro de português, não é um erro gramatical, é um erro de digitação. É um erro porque faltou uma revisão básica daquilo lá. Então não dá. Tá? Outra coisa que não é para colocar, nome de parente, nome de filho, de esposa, não faz sentido estar no currículo isso. Tá? Não faz sentido também colocar números de documentos pessoais, referências bancárias, não faz sentido isso. Tá? Isso no passado até fazia sentido, tá? A não ser que o recrutador esteja pedindo, mas não faz sentido. Não colocar também raça, religião, afiliação partidária também, não colocar também. E isso não é o currículo da pessoa. Isso são outras informações, tá? Não colocar foto também. Tem gente que gosta de colocar foto. Se o recrutador está pedindo uma foto, você coloca. Mas senão você não coloca. Não faz sentido a foto. Tá? Inclusive, André, fala-se, até numa mudança, eu não sei se isso vai vingar mesmo ou não, tá? De nem o nome da pessoa não ter mais no currículo. Para não ter a pessoa concorrer pelo que ela é, não por quem ela é. Tá? Mas isso não mudou, não estou falando que é isso. Tá? Mas, assim, cada vez mais isso é uma preocupação de dar oportunidades para todo mundo. Né? E, finalmente, não assinar no final lá do currículo. Não existe isso, não é um documento que requer assinatura. Tá? Não faz nem a data ali embaixo, nem a assinatura. Tá? Mas tem gente que faz isso mesmo, de colocar nome de parente, de... Tem, André, tem sim. Tem sim. Por incrível que pareça, ainda tem. Né? E tudo bem, mas não é que a pessoa fez. Na verdade, é um desconhecimento. Talvez algumas pessoas aqui falam, poxa, eu fazia isso, então não é para fazer? E é desconhecimento. Por quê? Como nunca mexe no currículo, como nunca atualiza o currículo, como não está envolvido com esse assunto, tem aquele currículo lá de antigo, ou pega o currículo de alguém pronto, né? E às vezes não é o melhor formato. Porque o que acontece, André? O currículo tem que ter, no máximo, em geral, 2 páginas. Tá? Imagina um recrutador que tem uma vaga, ele tem lá, está na lista de qualidade. Ele recebe
50 currículos. Desses 50, ele vai fazer uma triagem, provavelmente, para pegar 20 pessoas para ir para uma dinâmica. Dessas 20 pessoas da dinâmica, 5 vão para a entrevista para escolher um. Desses 50, você acha que ele vai gastar tempo de ler realmente os 50 currículos? Ele vai gastar, se for 10 minutos cada currículo, se for um currículo extenso. Nós estamos falando de 50 vezes 10, nós estamos falando de 500 minutos. Nós estamos falando de 10 horas de trabalho do cara. E o recrutador, ele está recrutando um analista de qualidade, está contratando estagiário, está contratando uma secretária. Então, o que acontece? O currículo tem que ser em 2 páginas. Tá? A pessoa olhar a primeira e a segunda e ver as informações que eu falei. Por quê? Se ele ficar interessado, ele vai chamar para a próxima fase. Tá? Então, é isso que vai vender a pessoa. As frases não podem ser muito compridas também, aquele monte de palavras. Não pode, isso é muito cansativo. Tá? Entendi. Tem gente participando aí, aliás, chamar o pessoal para participar, quem tiver dúvida, quiser fazer algum comentário. Tem um comentário aqui interessante da Juliana. Ela está dizendo que ela está com 40 anos, já trabalhou de tudo um pouco, mas ainda não sabe o que gosta, o que gosta de trabalhar. Tem alguma coisa para dizer para ela? Então, aí acho que precisa voltar antes do currículo, né? Precisa voltar para a etapa do autoconhecimento. Então, na verdade, ela precisa fazer um processo, ela precisa parar e fazer, ou através de um profissional, ou individualmente, parar e analisar. Porque assim, como ela já trabalhou em várias coisas, ela precisa ver, por que eu trabalhei em várias coisas? Porque eu nunca me preparei para algo mais, ou porque eu vou me preparando e vou trabalhando e não gostando. Então, na verdade, ela precisa ver o porquê que aconteceu tudo isso. Né? Aí ela precisa fazer um autoconhecimento. Poxa, mas por que eu não fico na mesma coisa? Porque eu enjoo? Por que eu enjoo? Aí é um processo de autoconhecimento. Né? Será que eu preciso trabalhar alguma coisa? Tem algum sabotador que está me atrapalhando? Será que eu nunca atingi o meu motivador que me faz permanecer em uma atividade? Será que está faltando eu realmente identificar o que eu quero fazer? Então, na realidade, eu acho que ela teria que voltar antes da etapa do autoconhecimento. Tá? E aí, essas informações que ela falou que já trabalhou em vários lugares, são riquíssimas isso aí. Nossa, isso é fantástico ela colocar no currículo. E tudo é válido para um currículo. Tá? Não menospreze, não despreze as coisas que você já fez. Porque, às vezes, uma coisa que você já fez pode te abrir uma porta maravilhosa por causa de uma coisinha que você fez há 2, 3 anos atrás. Que você falou, puxa, eu poderia trabalhar um pouco mais com isso. É isso que pode trazer uma felicidade, um bom planejamento de carreira e uma realização profissional. No meu caso, por exemplo, eu sou da área de comunicação, mas eu tenho uma experiência anterior em TI. É interessante eu colocar isso no currículo? Tá. Outro ponto importante, o André, currículo é assim, o currículo é um repositório de informações, tá? Mas ao longo da nossa carreira, você faz um planejamento de carreira. Ao longo da sua carreira, o teu objetivo profissional pode mudar. Então, cada vez que você vai destinar um currículo teu, seja ele digitado num site ou enviar para alguém, você pega aquele currículo que você tem, que é um repositório, e adapta para esse novo objetivo, tá? Então, é isso que é muito legal. Você tem um currículo com tudo ali, que na realidade é um repositório. E aí vamos pegar você como exemplo. Então, lá no teu repositório tem tudo que você já fez, desde que você estava lá no ensino médio, por exemplo. Perfeito. Se tiver uma coisa importante para estar lá. Não colocar ensino médio. Estudei no colégio tal. Se você já fez faculdade, não precisa dizer que colégio você estudou. A não ser que você fez um colégio técnico. Aí você coloca, tá? Mas se você tem um grau acima, você não coloca o ensino médio, tá? Então você tem todas as suas informações. Você vai concorrer a uma vaga, de novo, uma coisa que você trabalhava há 10 anos atrás. Talvez algumas coisas aqui não fazem sentido você ter nesse currículo que você vai colocar para este objetivo. Lembrando, o objetivo, qualificações, experiência profissional, formação acadêmica e outros cursos tem que estar amarrado com aquele objetivo. Tá? Então, o que eu sugiro no teu caso? Você talvez possa ter um repositório, mas eu sugiro para todo mundo. Tá? Não tem um currículo pronto e manda para todo mundo, qualquer vaga, você manda aquele currículo. Não, você tem que ter. Se a vaga está dizendo para analista de qualidade, tem que estar escrito objetivo, analista de qualidade. Está tudo amarrado. Vamos pegar. A vaga é para professor de linguagem televisiva. Perfeito, então tem que estar tudo amarrado.
tudo tem que estar certinho, tá bom? O currículo que você envia pode não ser igual àquele que você tem arquivado, que é o teu repositório de informações. Vamos falar agora de LinkedIn, rede social. Qual a importância do LinkedIn num processo seletivo? E o que é legal de ter no LinkedIn? Olha, André, eu sou muito fã do LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn, né? Hoje o LinkedIn, ele é uma rede social, só que ele é uma rede social profissional, né? Então o LinkedIn tem muita gente. Pra você ter uma ideia, o LinkedIn, recentemente eu fiz uma pesquisa, ele tem mais, no mundo todo, tem mais de 600 milhões de usuários no mundo todo. 260 milhões são ativos. Já está em mais de 200 países. O país que mais utiliza o LinkedIn é os Estados Unidos, depois é a China, depois é a Índia, aí vem o Brasil. O Brasil tem 43 milhões de usuários. E ele pode ser feito em 19 línguas diferentes. Então, ele é uma baita rede profissional, rede social profissional. Tá? Uma rede social voltada para profissionais. E a missão do LinkedIn é exatamente isso, fazer essa conexão de profissionais do mundo todo, tornar quem está na rede mais produtivo e melhor sucedido naquilo que faz, causar interação, aprendizado, desenvolvimento de competência, mostrar oportunidades de carreira, oportunidades de negócio. Então, o LinkedIn é importante para isso tudo. E existe o LinkedIn pago e o LinkedIn gratuito. Tá? O LinkedIn pago é o LinkedIn Premium. E assim, é importante ter? Eu acho que depende. Tá? Eu, por exemplo, não tenho prêmio e eu não pago nada e para mim atende perfeitamente. Pode ser que em algum momento, se a pessoa está, por exemplo, numa realocação no mercado e está precisando um pouco mais de ajuda para isso, o LinkedIn Premium pode ser interessante, porque ele vai receber mais vagas, ele vai receber mais informações, ele vai poder ver quem está acessando, todo mundo que está acessando o LinkedIn dele, tá? Mas a princípio, o LinkedIn tradicional, bem atualizadinho, ele já é bem legal, tá? E aí a gente cai num problema, o André. Apesar de falar que no Brasil existem 43 milhões de usuários, olha, eu diria que o percentual de pessoas que estão com o seu LinkedIn atualizado é muito baixo ainda. E às vezes pode estar atualizado, mas não está de maneira profissional. Tá? Porque o que acontece, o André, assim como no currículo, que o recrutador vai olhar o currículo e tem que falar, uau, bacana, o LinkedIn também tem que ser assim. Porque hoje muitas empresas estão abrindo vagas no LinkedIn. Muitos RHs, muitos selecionadores de RH, vão no LinkedIn para achar os profissionais que eles estão precisando ou então para confirmar informações daquele currículo que ele recebeu. Né? Inclusive, no LinkedIn, não sei se você sabe, você pode gerar um PDF com o seu currículo do LinkedIn. Ele gera um currículo montadinho para você, com as informações que você colocar. Se você colocar bem feitinho, gera um currículo muito legal para competir no mercado com outras pessoas. Né? Então, o que é legal? Que quem olhar o teu LinkedIn tem que ver que você tem um visual bacana, que você tem uma marca forte, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, e as pessoas têm que falar, nossa, esse cara aqui, puxa vida, bacana. Né? E como é que a gente consegue isso? Não sei o quanto que o pessoal aqui conhece LinkedIn, mas quando você abre o LinkedIn, a primeira coisa que aparece, a gente chama de capa do LinkedIn, que tem lá uma fotinho lá, tem uma coisa, uma tirinha, que não é todo mundo, ou quem não está atualizado, está um negócio azul. Pobre, triste. Quando na realidade lá tem que ter uma foto que esteja amarrado com você enquanto profissional, tá? Que seja um visual bacana para já chamar a atenção. A foto que você coloca lá de você tem que ser uma foto que tem que ser agradável, tem que ser uma foto que as pessoas olhem e você fala, poxa, essa pessoa inspira confiança, essa pessoa passa que ele é um bom profissional, né? Aí quando chega na parte de baixo, quando ele fala sobre ele, no resumo, sobre, tem que estar escrito lá quem a pessoa é, o que ela já fez, o que ela pode fazer pela empresa que está acessando aquele LinkedIn dela, ou por alguém que está procurando um serviço dela. Por exemplo, no meu caso, eu não estou procurando um emprego, mas o meu LinkedIn tem que ser um LinkedIn que as pessoas entrem e falem, poxa vida, que LinkedIn interessante, gostei da cara do Marcos, bacana.
Poxa vida, já entendi quem ele é, o que, que ele faz. Já entendi o que, que ele pode fazer por mim. Isso tudo na parte de cima. Né? Isso aqui logo de cara que a pessoa vai ter. Né? E aí, não é só isso, claro. Né? Todas as informações dali para baixo tem que estar preenchidas, principalmente informações de contato, né? As sessões tem que estar com a estética bonitinha, bem feitinha, assim como no currículo. Né? Outra coisa importante, o que você preenche no currículo, perdão, você preenche no LinkedIn, existem os algoritmos de pesquisa do LinkedIn que vão te achar ou não. Né? Então, por exemplo, tem que usar palavras-chave. Né? Então, por exemplo, se você trabalha com, sei lá, trabalha com inteligência artificial, por exemplo, tem que aparecer inteligência artificial em alguns momentos lá do teu LinkedIn. Para quando os algoritmos do LinkedIn procurar alguém que conheça inteligência artificial, você seja considerado nesse algoritmo. Tem que estar lá nas competências, tem que estar lá no sobre, coisas que vão fazer com que você seja considerado no algoritmo. Outra coisa muito importante, seguir as pessoas corretas no LinkedIn. Tá? Quantas pessoas que eu tenho que ter na minha rede, Marcos? Varia muito, varia muito. Né? Eu já conheci pessoas que têm mais de 5 mil pessoas, né? E faz sentido para essa pessoa ter 5 mil pessoas, só que ela vai receber informação de 5 mil pessoas, né? Mas também as informações dela vão chegar em 5 mil pessoas. Mas também vi gente que tem 10, 12, que isso aí não vai ajudar muito, né? Então, eu acho que é legal ter, vou dar a minha opinião, aí não tem base estatística, pelo menos 500 pessoas, eu acho que todo mundo conhece, né? Ou porque já estudou, ou porque já trabalhou, ou porque faz parte da família, ou porque você admira, porque é um influenciador, ou porque é alguém que você quer receber os artigos dele, ou porque você quer receber os posts dele. Eu acho que 500 é um número legalzinho para ir trabalhando aos poucos. Né? E aí é legal monitorar o seu LinkedIn para ver qual é o teu índice de SSI, qual é a notinha que você tem de SSI, para quando alguém pesquisar, por exemplo, eu quero um engenheiro mecânico. As pessoas que têm um SSI, um SSI, Social Selling Index, maior, porque tem um LinkedIn mais completo, mais bem preenchido, elas aparecem primeiro na lista de preferência das pesquisas. Tá? Legal. Aí, Deixa eu dar uma dica antes que eu acabo esquecendo também. Eu não sei se você ia perguntar isso aí, mas tem que tomar cuidado também. Né? Porque é uma rede social, tá? O André. Mas não é uma rede social que nem o Facebook, que nem o Instagram, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o LinkedIn são temas profissionais. Não é para falar de política, não é para falar de religião, não é para falar de time. Não é esse o objetivo, tá? Tomar cuidado com postura radical, desabafos. Não é ali o momento de ficar desabafando do nosso país, ou desabafar em relação à empresa. Não faz sentido. Tem que tomar cuidado aquilo que você curte dos outros, os comentários que você coloca. Tem que ter ética na maneira que escreve. Né? Porque o que acontece, o André, como é uma rede social profissional, as pessoas têm acesso. E o que, que acontece? Após a divulgação de algo, você perde o controle do conteúdo, mesmo que você venha deletar. Né? Mesma coisa vale para o Facebook, vale para o Instagram. Então você tem que ter bom senso. Porque uma vez na rede está. Né? E aí o que acontece? Os RHs vasculham as nossas redes. Instagram, vasculham o Facebook e mais ainda, eles vasculham o nosso LinkedIn. então, no caso do LinkedIn está desatualizado. A pessoa diminui as chances de ser contratada, de ser localizada pelas empresas, né? Tem também Vou o dar lance da entrevista. Não, desculpa, pode falar. Vamos dar um exemplo pegando o que você falou, André. Vamos supor que eu estou procurando um engenheiro civil. Não, minto. Eu estou procurando um psicólogo. Perfeito. Eu vou lá e boto psicólogo lá em cima. Porque eu posso pesquisar por nome, posso pesquisar por empresa, posso pesquisar pelo cargo da pessoa. Estou procurando um psicólogo. Perfeito. Ele vai me trazer, o LinkedIn, a princípio, os melhores classificados do SSI, do Social Science. A princípio, sim, mais ou menos, mas principalmente por causa disso. Conforme aparecer, eu vou lá e vou olhar o primeiro psicólogo da lista. Se eu olhar aquele LinkedIn dele, aquela página de LinkedIn,
E eu não senti confiança, não, sim, sabe, olhar e falar, poxa, mas não entendi o que a pessoa faz, não entendi qual é a especialização dela. Na realidade, eu não estou entendendo se ela pode me ajudar. Acho que ela nem pode me ajudar, que parece que ela nem tem formação para isso. Né? Poxa, ela não tem recomendações aqui embaixo enquanto psicóloga, então está faltando isso. Então eu vou pular essa psicóloga. Então agora voltando para a gente, quanto melhor tiver o nosso LinkedIn, estiver atualizado, maiores chances eu tenho de ser considerado para uma oportunidade ou considerado para uma prestação de serviços também. Tá? Entendi. Vamos falar agora de entrevista. Tem gente que tem pavor de entrevista. O que você diz para essas pessoas aí, para acalmar os... Eu digo assim, não fique tão nervoso. Não é tão difícil assim, tá? E aí precisa estar preparado para as entrevistas, né? Não é fácil cair, às vezes, de paraquedas numa entrevista, mas se você estiver preparado para a entrevista, vai te ajudar. E aí o que vai ajudar, o André? Se a pessoa tem um bom autoconhecimento, ela vai estar melhor preparada para as perguntas que venham a ser feitas. Se ela tem um bom planejamento de carreira, ela tem o que responder em qual objetivo de carreira que ela tem. Se ela tem um currículo no LinkedIn bem feitinho, ela já tem coisas preparadas ali na cabeça dela para ela poder usar a favor dela numa entrevista. Olha que interessante como tudo está amarrado um com o outro. Quanto melhor for cada uma dessas etapas, mais tranquila fica a pessoa para poder fazer uma entrevista. Agora, existem pessoas que ficam nervosas realmente. Então, é o que eu sugiro. Né? Eu vou dar algumas dicas aqui em relação à entrevista. E eu vejo que, normalmente, as pessoas que me procuram para falar sobre o processo de seleção, muitas pessoas têm muito medo da entrevista. Né? Tem muito medo. Tá? Mas não precisa ter medo, não. Se você estiver bem preparado, não precisa ter medo. Agora, uma coisa muito importante. Quando você participa de uma entrevista, você foi chamado por uma entrevista, já é uma grande vitória. Alguém já olhou o teu currículo, o teu LinkedIn, ou alguma recomendação que alguém fez de você, e você já é um vitorioso. Primeiro ponto. Então já relaxa. Você já passou na frente dos outros, está sendo considerado. Né? Então, acalma o coração, porque o que acontece? O entrevistador tem um problema também. Pode ser que você, candidato, está com um problema que é conseguir emprego. Mas o entrevistador também tem um problema. Ele quer, o mais rápido possível, fechar aquela vaga. Porque assim, ele tem tempo para fechar as vagas dele, ele tem muita coisa para fazer, ele tem índices para atingir. Então, quanto antes ele escolher a pessoa certa, melhor para resolver o problema dele. Então, o entrevistador tem que pensar assim: eu tenho que mostrar que eu sou a solução do problema dele. É isso que tem que ir com essa postura. Eu sou uma solução, eu não sou um problema. Eu sou a solução do problema do entrevistador. Tá? Porque o que o recrutador quer saber, tá, o André? Aí você vai ver como está amarrado com o autoconhecimento, currículo, LinkedIn. Eles querem saber a motivação da pessoa, a personalidade da pessoa, o estilo da pessoa, as qualificações, conhecimento e formação, quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os talentos, quais são as experiências profissionais que ele teve. Ou seja, tudo isso nós estamos falando do que eu falei antes, estamos falando de autoconhecimento. Né? Basicamente é saber isso, e está bem registrado no currículo essas informações. Porque assim, o entrevistador não quer ficar surpreso na entrevista. Ele não quer na entrevista descobrir coisas. Ele já recebeu um currículo da pessoa. Ele quer confirmar, na realidade. Ele chamou para tirar algumas dúvidas, para ver se é aquilo realmente. Tá? Então, o que é importante nessa hora? Né? Você, candidato, que é a solução do entrevistador. Né? Dialogar com uma boa argumentação, fazer perguntas também. Isso é válido, o candidato fazer algumas perguntas. No final, tem que fazer uma pergunta básica, por exemplo. Qual é a próxima fase desse processo de seleção? Eu vou receber algum retorno em relação? Em quanto tempo eu vou receber o retorno? Tudo isso aí faz parte, é normal. Né? A pessoa perguntar. Pode perguntar, a empresa oferece tais coisas? Existe plano de carreira? Se a pessoa quer trabalhar internacionalmente, eu vi que a empresa é nacional e tem sede, perdão, e tem uma filial também na Dinamarca. Me conta um pouquinho, isso aí é possível também trabalhar na Dinamarca? Então é possível fazer algumas perguntas. Né? E aí, o André, aí pega o ponto que derruba alguns candidatos. O candidato vai para a entrevista despreparado, tanto para saber exatamente qual é a vaga, o que faz aquela vaga e qual a empresa que ele está concorrendo na vaga.
Então, assim, não dá para ele ir, sim, cair de paraquedas. Ele precisa entender muito bem se aquela vaga é o perfil dele. E se não é, ele fala, olha, eu não tenho esse perfil, mas eu estou em busca de tal coisa para conseguir isso. Eu tenho tal característica que vai me ajudar a alcançar isso. Ele tem que pesquisar o LinkedIn dessa empresa. Ele tem que pesquisar o site dessa empresa. Ele precisa conhecer o que faz essa empresa. Tá? Por quê? Isso vai fazer com que ele fique mais tranquilo nas perguntas que vão ser feitas. Tá? Então, essa é uma informação muito importante. Você tem que estar preparado. Currículo bem feito, autoconhecimento legal, mas você tem que também estar muito bem preparado para saber aonde você está pisando, para até você não ir, se de repente não tem a ver com você, tá? É importante avaliar. Não dá pra... Eu já vi casos que me contaram que a pessoa não sabia nada da empresa, nem da vaga. Ela fala assim, estou precisando de emprego, estou aqui. Então, entendeu? O currículo enganou essa pessoa. Então, na realidade, não serviu, tá? E aí, o André, quando fala assim, eu tenho muito medo de entrevista. Então, o que é importante antes da entrevista? Então, tudo isso aí pronto. Perfeito. Agora, tem que tomar cuidado também com a questão da aparência física, usar uma roupa adequada para o dia. Se é uma empresa, uma startup, você talvez não tenha que ir de terno e gravata, não faz sentido. Se é uma empresa mais tradicional, talvez você não precise de terno e gravata, mas pode ser uma roupa social. Existem algumas roupas, o esporte chique, no caso, né, que atende qualquer tipo de ambiente. Então, você tem que cuidar da aparência física. Né? É importante estudar o seu currículo, ficar confortável com o seu currículo. É importante, aquilo que eu já falei, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre o mercado de trabalho. Você está concorrendo numa vaga numa empresa multinacional que trabalha com alumínio. Aí você nunca trabalhou com alumínio. E aí você não sabe nada disso. Então é importante você conhecer um pouquinho do mercado, se for possível. E aí uma dica que vale ouro, tá, o André? Confirmar, se for uma entrevista presencial, confirmar o endereço onde você vai participar. Estudar o trajeto, tá, para não chegar atrasado. Infelizmente, eu já vi pessoas perderem vagas por chegarem atrasadas. Né? Então, assim, porque ia chegar mais rápido. Mas já vi um caso muito interessante, eu não sei se a pessoa está participando aqui, que a pessoa que foi levado muito em consideração o seguinte: ela chegou mais de uma hora antes da entrevista. E perguntaram para ela, por que você chegou tão cedo? Ela falou assim, olha, porque eu moro muito longe. E eu sabia que eu tinha que pegar várias condições. Uma dessas condições poderia falhar comigo. Então eu já calculei tudo com falha. E eu acabei chegando com folga. Isso, por incrível que pareça, André, eu conheço, inclusive o processo que ele participou, foi muito importante num processo de comparação com outros candidatos. Tá? Quando eu falo da aparência também, que eu citei, a questão da roupa adequada, né? É legal também no caso, por exemplo, quem é mulher, por exemplo, não exagerar em acessórios, né? Brincos muito grandes, colares muito grandes, maquiagem muito exagerada, a não ser que a vaga requeira esse tipo de característica. Tá? Estou falando de vagas tradicionais. Né? O Vaga tipo de de roupa... drag queen, né? Exatamente, né? Eu participei muito de seleção de estagiário, tá, o André, e era muito interessante avaliar isso, alguns estagiários com roupas que não tinham nada a ver com ser estagiário, né? Assim, sabe, não combinava ali com aquilo lá, não facilitava para ele ser identificado, né? Então é legal, sim, que tanto homem como mulher seja cuidado com atentos, né? Outra coisa, André, e já aconteceu comigo também, cuidado com desodorante e perfume muito forte também. Às vezes o perfume é tão forte. Se o recrutador tiver uma alergia, não dá certo. Então tem que ser uma coisa agradável, que às vezes vai ficar numa salinha fechada, tem que tomar cuidado. Né? Um cuidado geral com a aparência, né? Isso é bacana a pessoa ter. Os documentos que você for levar, se você pedir para você levar um currículo impresso, por algum motivo, e pedir para você levar um portfólio, alguma outra coisa, tá? Numa pastinha dura, para não ficar aquela coisa toda enrolada. Imagina aquele papel todo, parece um pergaminho, aí você abre e é o teu currículo para entregar ali. Não dá. Tem que ser uma coisa, não pode estar amarfanhada, não pode estar amassada, não pode estar rasgada. Assim como você tem uma boa aparência, aquilo que você levar com você
você também tem que como você é, você deve apresentar tudo que você leva com você, né? E aí, durante a entrevista, André, é interessante, e assim como eu participei de muita seleção, muita entrevista, eu vi muito acontecer isso, né? Você como candidato, tem que ouvir atentamente. Tem candidato que não ouve. O recrutador está fazendo a pergunta, o candidato já está respondendo e nem entendeu a pergunta. Responde uma coisa completamente fora. Então, dá um tempinho, abaixa o nível de nervosismo, ouça exatamente o que está sendo perguntado. E se foi perguntado isto, não fale disto. Vai chegar o momento de falar disto. Agora está sendo perguntado isso. Se perguntou qual o seu nome, qual a sua idade, você não precisa falar onde você morou e qual faculdade você fez, né? Porque, na realidade, acaba cansando o recrutador. Tá? É importante também estar atento a falar corretamente, né? Tem que ter um bom português. E aí, quando eu falo um bom português, não é só falar perfeitamente português. Por exemplo, uma coisa que cansa recrutador. Pessoas que podem até perder a vaga, depende da vaga. Gírias. Tem que tomar muito cuidado com gírias, de acordo com a vaga que você está concorrendo. Expressões muito íntimas, querido, meu bem, mano, brother, não é o momento para isso, tá? Outra coisa também que muitas palavras técnicas, né? Eu entrevistei uma vez uma pessoa, ele cansava, porque ele falava tanto termo técnico, ele não tinha conteúdo, ele tinha vocabulário técnico só. Tomar muito cuidado. E aí um outro erro também, gente que fala muito em inglês, termos em inglês que não precisavam ser em inglês. Não cabe ali, poderia ser um termo em português mesmo, né? Outra coisa que é interessante também, André, eu estou falando, se você quiser interromper, você interrompe, tá? São dicas que eu tô dando aqui, tá, André? Então, é que já me veio mais uma pergunta aqui, mas queria que você concluísse o seu raciocínio. Tem algumas dicas interessantes que eu anotei para dar. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, tá? Se eu tivesse ser entrevistado por você, eu tenho que olhar para você. Eu não tenho que olhar para cima, para o lado, atrás de você. Eu tenho que estar focado em você, né? E aí eu tenho que transmitir segurança naquilo que eu estou falando. Não é arrogância. Tá? Eu tenho que ser, tem que ter certeza daquilo que eu expliquei, que eu coloquei, se o recrutador entendeu realmente, né? Se eu realmente conseguir me fazer entender. Né? Eu tenho que tomar cuidado com postura, gesto, voz, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, esse tipo de coisa pode atrapalhar a postura, né? Da forma de sentar, a forma de se comportar, o tom de voz muito alto, o tom de voz muito baixo, né? Gestos muito amplos podem atrapalhar, gestos muito pequenininhos também podem atrapalhar, né? E que não tem algumas coisas para falar aqui. Por exemplo, quando você chega para uma entrevista no local, você tem que tratar bem desde a pessoa da portaria até o entrevistador. Porque já aconteceu de processo de seleção, pessoas perderem oportunidades porque foram arrogantes com pessoas no meio desse fluxo aqui, tá? Então, o que acontece? É importante que você seja educado com todo mundo, tá? Porque você está sendo avaliado por todo mundo ali também, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante, numa entrevista, não ficar criticando a empresa que você trabalhou, o chefe que você teve, a equipe que você teve. Você pode até falar de um problema que você teve. Você pode discorrer sobre o assunto, mas não criticar. Porque isso não vai pegar. Pode ser um momento de desabafo teu, mas vai um terapeuta que desabafa lá. Não vai com um amigo desabafa lá. Não é numa entrevista. Porque assim você vai se queimar nessa entrevista. Tá? E aí, últimas duas dicas que eu anotei aqui. Perigosíssimo. Entrar numa entrevista mascando chiclete ou chupando bala. Não dá. Né? Não dá para o entrevistador ficar olhando para a tua cara e vendo a pessoa ruminando um chiclete, ou aquela bala que vai para lá e para cá, com o perigo, e eu já vi acontecer isso, da bala fugir da boca da pessoa e ir no entrevistador. Tá? Então, assim, não pode. E outra coisa, dica básica, celular desligado. Começou a entrevista é prioridade. Tá? Celular desligado. Tá.
No caso, quando a entrevista é online, assim, tem alguma dica especial para dar? Tá. Eu acho assim, todas as dicas que eu dei até aqui, a grande maioria das dicas vale para entrevista online. Só que o online tem algumas coisas a mais, tá? O online precisa de treinamento. Precisa de treinamento com a tela, o falar, o tom de voz, o enquadramento. Isso aí precisa de um treinamento que você pode fazer com o celular ou com o notebook. Pode fazer. Porque normalmente vai ser usado ou o Google Meet, ou o Skype, ou o Zoom, ou o Hangout. É esses que vão ser usados. Então você precisa ter familiaridade com essas ferramentas. Tá? Normalmente, a entrevista online, às vezes, ela é uma prévia antes de uma entrevista presencial. Então, quanto melhor você sai na entrevista online, grandes chances de ser aprovado se for a última, ou se no caso não for a última, você for chamado, você ser chamado para essa outra entrevista. Tá? Aí vão algumas dicas básicas para a entrevista online. Apesar de ser online, é legal você ter seu currículo impresso ou ter um checklist ou informações para você ter uma colinha para olhar. Às vezes, o que você pode fazer também, algumas pessoas fazem isso, é colocar alguns post-its com algumas informações importantes que você quer passar naquela entrevista, que você não quer esquecer. Então, é importante você ter isso a seu favor. Você tem que preparar o ambiente. Tá? Não pode ser um ambiente com muito barulho, não pode ser um ambiente muito escuro, não pode ser um ambiente claro demais também. Né? Você tem que deixar o computador e o celular ligado. Por exemplo, nós estamos aqui na live, tá? O celular está ligado na energia, para não ter problema de acabar a bateria. Né? Então é importante você também tomar esses cuidados. Outra coisa é a centralização. Não pode ser aquela coisa que aparece a pessoa assim, não pode ser aquela aparecendo assim, não pode ser assim. E não pode ser a pessoa olhando para baixo também. Então você precisa dar uma treinadinha em relação a isso. Você precisa ter uma boa conexão de internet para não cair a entrevista no meio. E aí depende, se onde você mora não é uma boa conexão de internet, de repente identificar um local que seria melhor para fazer isso. Né? Por exemplo, se você for chamado de uma hora para outra, alguém te liga e fala assim, olha, eu queria te chamar eu quero te entrevistar online agora. Aí você está num local que não tem uma boa internet. Você pode falar para a pessoa, olha, eu preciso de 10 minutinhos só para eu estacionar o carro, ou eu me direcionar a um local, uma LAN, ou a minha casa, ou um local, para eu poder fazer essa entrevista. Você se precipitar de querer já falar no online lá, pode ser que você saia prejudicado na realidade, não é legal. Outra coisa importante da entrevista online, outra dica importante, tá? Um copinho de água do lado, porque vai secando a garganta, então é importante você beber uma aguinha durante a entrevista online, para não dar aquela engasgada durante a entrevista. Outra coisa importante, linguagem corporal vale também para o online, tá? Vale para o online. Ser pontual, tá? Não é porque agendou online que você pode chegar, foi marcado para as 3 horas, você vai lá e 3 horas você entra num link. Não, você tem que entrar pelo menos 15 minutos antes, né? Então, por exemplo, quando eu dou um treinamento de entrevista, normalmente o que eu faço? Eu mando para a pessoa, já deixo aberto o Zoom com uma mensagem, aguarde alguns momentos para começarmos a nossa entrevista, só que eu já estou monitorando a pessoa. Eu já estou vendo se a pessoa entrou ou não. Né? E aí, depois, quando dá os 15 minutos, aí a gente faz, e aí já aconteceu, de falar, olha, tá vendo? Você entrou, não, você não pode chegar atrasado, tá? E é muito legal fazer treinamento, certo? E falando em treinamento, o programa de coaching, por exemplo, é considerado um tipo de treinamento ou não? O que eu me referi nessa fala anterior é o treinamento da tela, treinamento do online. É você fazer um treinamento com um amigo, com alguém da família, uma simulação de entrevista. Isso é um treinamento. Agora, quando a gente fala de programa de orientação e coach de carreira, sim, também é. É um programa de formação, né? Então, por exemplo, no caso eu que atuo como Master Coach de carreira, eu ajudo em tudo isso que eu falei até agora, eu trabalho, né? Então, eu trabalho com um programa que envolve a fase de autoconhecimento, né? Eu trabalho com a questão da definição do planejamento de carreira, trabalho também, auxilio na elaboração do currículo. Eu não faço o currículo pela pessoa, eu vou instrumentar a pessoa para que ela possa desenvolver um bom currículo e eu vou revisando esse currículo. Por quê?
eu quero que essa pessoa seja independente de mim. Depois ela consiga manter o currículo dela atualizado. Assim como o LinkedIn também. Eu faço a mentoração também, acompanho desde o início até ela estar com o LinkedIn legalzinho, mas é ela que vai aprender. Porque às vezes tem pessoas que você pode contratar para fazer o teu currículo, para fazer o teu LinkedIn. Eu não faço isso. Na verdade, eu mentoro a pessoa no desenvolvimento do currículo, eu mentoro a pessoa para poder fazer o LinkedIn, vou avaliando para que ela possa ir melhorando aquilo lá. Na parte de entrevistas também. Então, eu trabalho a questão de entrevista, onde que eu passo uma série de dicas, uma série de técnicas, e no final eu faço uma simulação de entrevistas. Né? Então, os programas que eu trabalho estão voltados também para tudo isso que a gente citou até aqui, né, André? Então, uma ajuda é importante, né? Você pegar, ter uma orientação de coaching de carreira, principalmente, acho que para quem está mudando de área de carreira e para quem está começando também, né? Hoje, quando a gente falou, né, a gente chamou o pessoal para saber mais sobre o processo de seleção, né? E o processo de seleção é uma coisa que assusta um pouco. Eu tenho um pouco de receio, assim, quando já fiz entrevista em inglês, sempre, sempre meio assustadora a coisa, assim. Mas legal você ter falado, ter dado essas dicas importantes aí. E queria saber se tem alguma outra coisa que você pode acrescentar aí para a gente. Olha, eu acho que eu queria acrescentar mais uma coisa, o André, que eu acho que é muito importante. É você ter um bom networking. Você deve conhecer muitas pessoas. Você tem que ter um bom relacionamento com pessoas, né? Quando a gente fala desse rede de contatos, esse network, você tem uma ideia, quase 80% das realocações profissionais, recolocações profissionais, são por causa de rede de contatos. Mas muitos são também, quando eu falo rede de contato, é rede de contato mesmo, que vai desde a rede de contato pessoal ou rede de contatos social. 80%. Né? Às vezes não é nem a questão de você se inscrever num processo. Tá? Então é legal você ter uma lista com todos os seus contatos. Né? E aí, às vezes a gente esquece quem são esses contatos da gente. E aí tem tanta gente que pode fazer parte da nossa lista de contatos. São famílias, são os amigos, pessoas que estão estudando na faculdade ou no colégio, ou que a gente faz esporte junto, quem participa de uma igreja, de um clube, quem pratica esporte, academia, quem no próprio condomínio do prédio que você mora. Então, tem muita gente que pode fazer parte da sua rede de relacionamento. E assim, valorize sua rede de relacionamento. Ela pode te ajudar. Assim como você é importante, o pessoal que está participando aqui, ajudar os outros também. Você faz parte da rede de relacionamento de outras pessoas. Você podendo ajudar, você podendo dar dica, você podendo conseguir uma oportunidade para aquela pessoa, vai ser muito legal também. E, por exemplo, no LinkedIn, assim, um networking, eu vou lá e adiciono uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, assim. Isso é legal ou não? Nenhum problema. Você só precisa saber por que você está incluindo aquela pessoa na tua rede. Né? Então é porque você gosta dela, admira porque ela é um influenciador, por exemplo, por algum motivo, porque ela tem uma experiência profissional, porque ela faz parte do RH de uma empresa e você quer receber informações do RH da empresa. Ah, porque você quer ampliar a tua rede de contatos na tua área profissional. Então pode, não tem nenhum problema. O que eu recomendo, tá? André, quando você vai se conectar com uma pessoa que você já conhece, é muito fácil. Por exemplo, quando eu te chamei para fazer parte da minha rede, simplesmente eu coloquei conectar com o André, e o André, beleza, aceitou, tá ali. Perfeito. O André sabe quem eu sou, e então me aceitou. Se eu não conheço a pessoa, você tem uma oportunidade de colocar numa mensagem uma coisa específica para a pessoa, onde você pode escrever. Gostaria muito de tê-la em minha rede de contato, ou tê-la em minha rede de contato, porque você trabalha com coisas que eu gosto também. Ou, nós estudamos há muito tempo juntos, não sei se você se lembra de mim, seria muito legal ter na minha rede. Ou, o que você posta no LinkedIn, eu acho sempre tão interessante, eu queria ter você na minha rede de contato. Ou, eu ouvi você num programa, achei muito interessante o que você falou, e para mim seria muito legal ter na minha rede. Então você faz. Isso cria um relacionamento realmente, não só uma conexão. Não é só aumentar o número de pessoas.
tá? Porque aí você passa a ter um contato com aquela pessoa, fazer parte realmente da tua rede. Não é simplesmente o número pelo número, mas porque é importante você estar contatado com ela por algum motivo. Ah, legal. Bom, acho que a gente está chegando no fim do nosso encontro de hoje, Marcos. Já deu uma hora aí, o pessoal está acompanhando, de repente tem compromisso, você também tem que cuidar das suas coisas aí. Então a gente vai encerrando por aqui o papo de hoje. Sempre agradecendo demais a sua presença aqui, porque você é um parceirão. Acho que podia, como eu falei, podia ser uma vez por mês, a gente vê uma periodicidade assim, né? Assim, o quadro do programa Pensou? seria legal. Eu Mas topo. enquanto você topa, Então, então. Porque no momento profissional. momento profissional, isso. Falando nisso, momento profissional. Legal. Mas é isso aí, Marcos. Obrigado por você estar sempre com a gente aí, estar sempre colaborando com as suas informações sempre bem exatas, né? Bem diretas. E é isso. Queria agradecer a sua presença aqui hoje, encerrar. Agradecer a todo mundo que assistiu, que permaneceu, os que passaram por aqui, os que deram um oizinho só. Agradecer a todo mundo que passou por aqui, tá bom? E também aqueles que vão assistir a gravação, né, André? Ela fica disponível lá no teu LinkedIn, perdão, no teu LinkedIn, no teu Instagram, fica lá disponível, a pessoa pode acessar. Depois eu vou colocar também no meu canal do YouTube, vou colocar no meu Facebook, também no meu LinkedIn, vou disponibilizar. Então eu queria agradecer a todos que participaram, aqueles que venham a assistir também, né? Se eu puder ajudar de alguma maneira, tirando dúvidas ou querendo conhecer um pouco mais do meu programa de orientação e coach de carreira, também fique à vontade. O meu contato no LinkedIn, no Instagram é Marcos Souza, Marcos, letra S, Souza, tudo junto, underline coach, né? Ou o telefone 11 9 804 0012 também. Quiser tirar dúvida, trocar ideia, fique à vontade. Obter mais informações também. E eu agradeço novamente a oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu trabalho e daquilo que eu amo muito e gosto de fazer. Não, você é fera no assunto, né? A gente tem conversado fora nos bastidores, assim, tem sido muito bacana, assim, suas dicas. Você é um cara bem informado aí, bem legal, e super amistoso. Então, é isso aí. Valeu, obrigado, Marcos, obrigado, pessoal. E boa noite para todo mundo. Tenha uma excelente noite de quinta-feira. Amanhã é sexta. Então a gente está já em ritmo de festa. Tá Até bom. mais, Grande então. abraço para todo mundo e para você em especial, André. Obrigado. Prazerzão.